Graça e paz, tudo bem com você? Vamos meditar? O texto para nossa meditação encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto traz para nós um grande ensinamento e talvez irá nos responder a muitas perguntas, como por exemplo, por que fizemos isso com aquela pessoa? Ou até mesmo, por que aquela pessoa fez isso comigo? Bem, todos nós passamos por diversas situações que, depois do acontecido, ficamos sem entender por que aquilo aconteceu conosco, nos deixando tristes, magoados, infelizes. Mas a declaração, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, significa que não lutamos contra as pessoas. A Bíblia afirma que lutamos contra forças espirituais que não estamos vendo, mas podemos sentir e sofrer com o resultado desta grande batalha espiritual. Esse texto também nos mostra que a nossa verdadeira batalha é contra um exército de seres malignos que fazem oposição à obra de Deus, fazem oposição a nós que queremos agradar ao Senhor. Devemos então ficar atentos a todas essas questões. Muitos não querem admitir a existência desta entidade do mal, mas sabem que existe e podem até perceber, notando o ambiente carregado de influências malignas em certos locais onde estamos. Você já percebeu isso? Não podemos negar que também há lugares com uma influência que nos traz a paz, a tranquilidade, uma influência do bem. Quantas vezes chegamos na casa de alguém e podemos sentir naquela casa ou um ambiente carregado ou um ambiente de paz e tranquilidade. Dá para perceber exatamente o que está acontecendo. Embora o apóstolo Paulo não apresente a origem nem a biografia do príncipe das trevas, ele nos ensina a importância de conhecer as astutas ciladas do nosso inimigo. O diabo já perdeu a peleja, mas continua fazendo estrago neste período entre o início e o final da jornada da igreja. E não podemos negar que há uma grande batalha espiritual invisível contra aqueles que buscam a Deus. Você já percebeu isso? Mas note que, ao caminhar para o final deste ensinamento no capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo nos traz um resumo importante ao dizer: no demais, irmãos, está lá no versículo 10, encerrando a epístola com um assunto de vital importância, que é a luta contra o reino do mal. Ele nos explica que nós lutamos e guerreamos neste mundo contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É aí que nós devemos ficar atentos. Quando Paulo faz essa exortação à igreja acerca da batalha espiritual que os cristãos enfrentam a cada dia, ele nos dá a resposta para o porquê de tantas brigas e confusões que, ao final de muitas delas, não sabemos nem o porquê aquilo aconteceu, mas traz muitos conflitos, gerando indiferenças, destruindo relacionamentos e amizades. Não é assim que acontece? Mas note bem, note que nesse texto somos exortados pela palavra de Deus a ficar atentos e procurar sempre ter discernimento aos acontecimentos ao nosso redor. Sim, atentos a tudo aquilo que envolve as nossas emoções e reações. Amigos e irmãos, o apóstolo Paulo ele escreve esse texto para nos chamar a atenção sobre a realidade do conflito que todos nós estamos envolvidos. E ele nos ensina como nós devemos encarar essa guerra. Basta ler lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, e nós vamos entender bem. Essa luta, que não é contra a carne e o sangue,
ela irá durar até o final da presente era, até o dia do glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se engane. É importante você saber que a palavra carne, ela significa natureza humana corrompida. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 17, Jesus também já tinha usado essa expressão carne e sangue. Nesse mesmo sentido, sua intenção era nos mostrar as deficiências humanas, não apenas físicas, mas também mentais. Portanto, o ensino de que a nossa luta não é contra a carne e sangue nos mostra que, de fato, somos participantes de uma batalha que não é fácil. E só podemos vencê-la com armas espirituais. E note que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10,4 que porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que você possa ficar atento a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. E lembre que essa batalha, ela já está ganha porque é o Senhor Jesus que está contigo. Busque a Deus em oração, busque ao Senhor pedindo discernimento para que você possa enxergar essa batalha espiritual. A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo Vamos Meditar. Amém?